Essa aula é sobre o primeiro assunto de termologia na física, e é a termometria. No campo da termologia, a gente vai ter 4 grandes áreas. A termometria, que é o assunto dessa aula, a dilatometria, a calorimetria e a termodinâmica. A termometria estuda a temperatura, e a temperatura na física é uma grandeza escalar que mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais alta a temperatura, maior vai ser o grau de agitação das moléculas e vice-versa. Quanto menor, menor o grau de agitação das moléculas. Para medir a temperatura, a gente vai usar 3 grandes principais unidades de medida: o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. No sistema internacional, a que é usada é o Kelvin. E para comparar cada uma, a gente vai utilizar a temperatura de fusão e ebulição da água. E a gente vai ver dessa forma aqui. Bem, essa daqui é a estrutura padrão que a gente vai ter. A gente esquece isso aqui e isso aqui, e também isso aqui embaixo. E a gente vai só parar para ver essa parte aqui, de cada uma das grandezas. Como eu tinha dito, isso aqui pega o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Então, 100 graus Celsius ali no Celsius é o ponto de ebulição da água em Celsius, e 0 é o ponto de fusão. Em Fahrenheit, 212 é o ponto de ebulição da água, e 32 é o ponto de fusão. 373 é o ponto de ebulição em Kelvin, e 273 o ponto de fusão da água em Kelvin. Bem, a gente vai ter que montar essa estrutura para poder converter cada tipo de temperatura. Então, em Celsius, a estrutura vai ser essa aqui. A gente vai ter que Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Por quê? A gente vai fazer uma espécie de partezinha partezona. Aqui no meio tem um Czinho de Celsius. E a gente vai fazer o quê? C menos 0 é a partezinha. E 100 menos 0 é a partezona. Então, C menos 0 sobre 100 menos 0 é a estrutura da escala Celsius. Isso aqui é basicamente isso aqui. C sobre 100. E a gente vai comparar isso com Fahrenheit, que é a ordem que está aqui. Bota o símbolozinho de grau. Fahrenheit tem um Fzinho aqui também, igual no Kelvin, vai ter um Kzinho. E é o mesmo esquema, partezinha, partezona. Então vai ser F menos 32 sobre aí a partezona. 212 menos 32. E a gente pode simplificar isso aqui, fazendo o cálculo. Isso aqui vai ser igual a 180. A gente tem aqui no Celsius o denominador 100. E no Fahrenheit a gente vai ter o denominador 180. Dá para simplificar? Dá, né? Divide aqui por 2. E aqui por 2 vai dar C Celsius sobre 50 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 90. Dá para dividir por 2? Dá, de novo. Celsius sobre 25 igual a Fahrenheit menos 22 sobre 45. E agora? Dá para dividir por 5. Por 5 vai dar Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 22 sobre 9. E aqui fica irredutível. E a gente fez tudo isso para chegar em quê? Que Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 22 sobre 9. É assim que a gente vai ter para converter de Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. A gente vai usar sempre essa estrutura. E aí, vamos fazer aqui de Fahrenheit para Kelvin. De Fahrenheit para Kelvin vai ser a mesma coisa. Fahrenheit menos 22 sobre 212 menos 32 igual a Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273. Isso aqui é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180 igual a Kelvin menos 273 sobre 100.
E lá no Celsius com Fahrenheit, a gente não tinha o denominador 100 e 180? Então aqui vai ser 9. E aqui vai ser 5. E se isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, então logo isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Então os três são iguais. Celsius, a gente vai pegar, se a gente quiser transformar de Celsius para Kelvin, a gente vai usar essa estrutura aqui, esses dois, porque eles são iguais. De Fahrenheit para Kelvin, a gente vai usar isso aqui, porque eles são iguais. Então tudo é igual. Só que aí tem um esquema para a gente transformar de Celsius para Kelvin e vice-versa, de Kelvin para Celsius, que vai ser isso aqui. Ó, temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Por quê? Porque tu não concorda que Celsius sobre 5 igual a Kelvin menos 273 sobre 5 vai restar nisso aqui? A gente tem os dois denominadores iguais, a gente pode cortar. Celsius igual a Kelvin menos 273. Isso daqui já é o suficiente para transformar de Celsius para Kelvin. A gente vai usar isso aqui. Só que aí, se a gente quiser transformar de Kelvin para Celsius, é só fazer a equação. E aí a gente pode fazer simplesmente o inverso. Passar o 273 que está subtraindo, adicionando. Então vai ficar Celsius mais 273 igual a Kelvin, que é a mesma coisa que isso aqui. Então, quando a gente quiser transformar uma temperatura de Kelvin para Celsius, a gente vai usar esse macete bem aqui. Agora, falando sobre a variação de temperatura, a gente vai usar outra fórmula, que é essa aqui. Variação em Celsius sobre 5 igual a variação em Fahrenheit sobre 9 igual a variação em Kelvin sobre 5. A gente vai ter que esquecer, quando a questão for de variação de temperatura, aquela outra fórmula, que é C sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Isso aqui a gente vai esquecer. O que a gente vai usar agora é isso aqui. Esse delta aqui na física significa variação. Delta de variação. E a variação na física, ela é tal coisa x final menos tal coisa x inicial. Então, variação em Celsius é temperatura em Celsius final menos temperatura em Celsius inicial. E aí, isso se aplica para Fahrenheit e para Kelvin. Então, quando a questão for de variação de temperatura, a gente vai usar essa fórmula. Não pode usar outra hipótese alguma. Não pode, é essa aqui. E aí, a gente vai para o cálculo de temperatura quando for uma unidade específica. A temperatura, ela pode ser medida em mercúrio, ela pode ser medida em ml, ela pode ser medida em uma quantidade infinita de coisas. E aqui eu trouxe o exemplo de uma temperatura específica X, que tem o valor de temperatura de ebulição de 43 e de fusão de 2. Então, é por isso que é importante a gente saber fazer isso aqui. A gente saber fazer isso aqui. A gente saber fazer isso aqui, ó. Tudo isso aqui é importante. Porque quando a questão apresentar pra gente uma unidade de medida específica, a gente vai saber fazer. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vai ser Celsius menos 0 igual a 100 menos 0 igual a essa temperatura aqui, tal temperatura, essa tal unidade X aqui, ela vai ser o quê? Partezinha, partezona. Então a gente vai fazer
x menos 2 sobre 43 menos 2. Vai ficar C sobre 100 igual a x menos 2 sobre 41. X menos 2 sobre 41. E aí, a gente pode fazer o cálculo. Então, é por isso, essa daqui é como a gente vai comparar Celsius com essa unidade X aqui. É por isso que é importante saber fazer isso aqui. Muito importante. Muito importante saber fazer isso aqui. E aí, a última coisa que a gente vai ter que saber aqui é sobre a questão do 0 Kelvin. O 0 Kelvin, ele é a menor temperatura possível. O 0 Kelvin, ele é a menor temperatura que existe. Na verdade, é praticamente impossível chegar a 0 Kelvin. Mas, teoricamente, ele é a menor temperatura possível. Teve alguns cientistas que chegaram perto de fazer esse feito de chegar ao 0 Kelvin. Mas essa é a menor temperatura possível. É por isso que o Kelvin não existe temperatura negativa. Se alguma alternativa da questão falar menos 10 Kelvin, isso aqui não existe. Não existe menos 10 Kelvin. Não existe menos 1 Kelvin. Existe 1 Kelvin. Existe 0 Kelvin. Mas não existe temperatura negativa em Kelvin. E 0 Kelvin é equivalente a menos 273 graus Celsius, que é a menor temperatura possível em Celsius. A menor temperatura possível em Celsius é menos 263 graus Celsius. Agora que a gente sabe sobre isso tudo, a gente vai fazer questões. Porque física é cálculo, e cálculo precisa de questão, precisa de prática, e a gente vai fazer questão. Vamos lá. Transformando a temperatura de 25 graus para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Tá, a gente sabe, primeiro vamos fazer com a escala Kelvin. A gente sabe que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Quanto equivale então para a gente transformar em Kelvin? 25 graus Celsius. É só aplicar na fórmula. Temperatura em Kelvin, que eu vou falar de Kelvin, é igual a 25 mais 273. Isso aqui vai dar 298. Pela questão, a gente já sabe que é essa alternativa aqui, ó, a alternativa C. Mas bora transformar para Fahrenheit também, só para tirar todas as dúvidas. Aí a gente vai aplicar na fórmula. 25 sobre 5 igual a F menos 22 sobre 9. Vai ser igual a, fazendo primeiro pela incógnita, 5F menos 160 igual a 225. Isso aqui vai ser igual a 160 mais 225 é quanto? 583. Isso daqui vai ser igual a 385 dividido para 5, que é igual a, vamos fazer o cálculo, 385 dividido para 5 vai ser 3 não dá, 38, vai dar 7. Menos 35, 3, 35, 7. Chegamos em 77. Opa! Bem aqui, 77. Então a alternativa C é realmente a correta. Questão 2. Uma panela com água é aquecida em 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Opa! Variou. Variação.
A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Então a gente quer saber a nossa variação em Kelvin e em Fahrenheit. Lembra daquela fórmula lá que eu acabei de falar? Então, vamos primeiro fazer a variação de temperatura em Celsius. Que vai ser, variação de temperatura em Celsius vai ser igual a 80, que é a temperatura final, menos 25, que é a temperatura inicial. Isso é igual a 55. Tá bom? Transformando para Fahrenheit. 55 sobre 5 igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Isso aqui dá para simplificar, né? Simplificar por 5. Aqui e aqui. Vai ser igual a 11 sobre 1 igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Fazendo a multiplicação cruzada, vai dar que variação de temperatura em Fahrenheit é igual a 99. 11 vezes 9, 99. 1 vezes variação de temperatura em Fahrenheit é variação de temperatura em Fahrenheit, não muda nada. Então a gente vai chegar em 99 graus Fahrenheit. E aqui a gente já chega na alternativa B, né? Tá bem aqui. 99. Mas bora fazer o Kelvin também, né? Fazer a conversão para Kelvin. Variação de temperatura em Celsius, que eu já sei que é 55 sobre 5, igual a variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Corta os denominadores, vai dar variação de temperatura em Kelvin é igual a 55. 55, que foi aqui, né, que sobrou, igual a variação de temperatura em Kelvin. Então a gente chega na alternativa B, realmente. A gente acabou de confirmar. Questão 3. Um termômetro de mercúrio é calibrado de modo que, na temperatura de 0 graus Celsius, a altura da coluna é de 4 centímetros, e na temperatura de 100 graus Celsius, a altura é de 8 centímetros. Qual é a altura em centímetro da coluna quando a temperatura é de 40 centímetros? Ficou errado bem aqui, mas é centímetro aqui, tá? Qual a altura em centímetros da coluna quando a temperatura é de 40 graus Celsius? Vamos montar aqui nossa coluna, né? Fazer as duas comparações. Aqui a gente vai ter o grau Celsius e aqui a gente vai ter esse tal mercúrio que eu vou chamar de M. Grau mercúrio. Na temperatura de 0 graus Celsius, a altura da coluna é de 4 centímetros. Tá certo? E na temperatura de 100 graus Celsius, a altura é de 8 centímetros. Qual é a altura em centímetros da coluna quando a temperatura é de 40 graus Celsius? Tá. Ele já me deu aqui, né? 40 menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a M menos 4 sobre 8 menos 4. Isso aqui vai ser igual a quê? 40 sobre 100 igual a M menos 4 sobre 4. Aqui a gente vai chegar nessa comparação. E a gente faz a multiplicação cruzada. 100 M menos 400, né? Que aqui é um 4. 100 vezes 4. Igual a 40 vezes 4 dá 160. O que a gente faz? A gente deixa a incógnita aqui e passa o número para o outro lado adicionando, né? Que aqui ele está subtraindo. Então vai ficar 100M igual a 160 mais 400. Vai ficar 100M igual a 560. Fazendo aqui a divisão, 100 é 560 dividido para 100. Corta aqui, passa a vírgula. Vai ser igual a M igual a 5,6. Tem alternativa? Tem. Alternativa A.
é a correta. Então, fazendo essas questões aqui, a gente repara o quê? É um assunto fácil. É só saber a fórmula e aplicar. O assunto de termometria, ele é mais tranquilo, porque de agora em diante, dilatometria, calorimetria e termodinâmica, vai ser um pouco mais difícil. Então, termometria é o mais fácil dos 4. E, mesmo assim, as escolas só passam o assunto de termologia lá para o 2º ano do ensino médio. Mas é o assunto mais importante de física pro Enem. E é um assunto fácil. Então, é isso.